Então, glória a Deus. Amém, queridos? Então, programa Alicerçados no Amor de Deus. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, onde você estiver, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Deixa eu fazer uma oração para nós começarmos a live. Pai querido, santo é o teu nome, Pai. Te agradecemos, Pai, mais uma vez pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor revelou seu Filho Jesus Cristo no nosso coração, Pai. Somos tão pequenos, tão falhos, Pai amado, e temos tão pouco a te oferecer, mas ainda assim o Senhor nos ama, Pai, com amor incondicional, Pai querido. Nós não temos nada, Pai, a te oferecer. Por isso, tudo que nós temos e tudo que nós somos, Pai, nós colocamos diante de ti, Senhor, a nossa vida, Pai, a nossa família, nossos planos, nossos sonhos, tudo nós colocamos diante de ti, Pai, para que o Senhor faça de nós o seu querer, a sua vontade. Diga isso a Ele, meus amados, você que está acompanhando, fala: Deus, eu quero colocar minha vida diante de ti, que o Senhor faça da minha vida a tua vontade, porque eu creio que a tua vontade é o melhor para mim, em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Deixa eu passar os endereços da igreja, meu querido. Passar os endereços da igreja para nós começarmos o programa. Ah, tá fazendo aquele vai e volta, né? Glória a Deus, queridos. Então a sede da nossa igreja é na cidade de Paranaguá, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597, em frente ao posto Bertioga. Amém, meus queridos? Então, Paranaguá, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597, em frente ao posto Bertioga. Aí o culto é domingo, às 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Terça-feira, 7 horas da noite e quinta-feira, às 3 horas da tarde. Também temos a igreja em Matinhos, na rua Santa Rita de Cássia, número 293, na rua da Guarda Municipal. Domingo às 9 horas e quarta-feira às 7 horas da noite, na cidade de Matinhos, né? Também na cidade de Bituruna, né? Bituruna é Paraná, bem no sul do Paraná ali, né? Rua das Flores, número 78, no bairro Aparecida. Domingo, 7 horas da noite e quarta-feira, às 7 horas da noite também. E Maringá, meus queridos, na Rua José Borim, número 606, no Jardim Paulista. Domingo, às 7h30 da noite, né? Também temos ali, começando a obra de Deus ali também na cidade de Campo Mourão, queridos, né? Mas ali não é todo domingo, né? O pastor Nilton, o pastor Diego, eles vão lá e levam uma palavra. Acho que é num domingo do mês, a gente está começando ali na cidade de Campo Mourão. Por isso que eu não estou passando o endereço da cidade de Campo Mourão aqui ainda, tá bom, queridos? Em breve, quando tiver a igreja ali, nós vamos estar passando os endereços. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver quem está acompanhando a live. Dá um oi para quem está conosco aí. Se você puder, meus queridos, né? Dá um glória a Deus, um amém. Se você só curtir, eu não vou ver você, né? Não vou saber. Só vou ver depois que eu acompanhar a live, que eu abrir a live. Aí eu vou ver. E talvez eu não veja, se você estiver às vezes falando de um compartilhamento, né? Daí possivelmente eu não vou ver aqui, né? Então eu só estou vendo aqui o que está aberto na página da Igreja Alicerce. É Alicerce, Igreja do Amor de Deus, no Facebook, tá bom, queridos? Deixa eu ver aqui. Obreira Marilei, Deus abençoe a sua vida, minha querida, em nome de Jesus Cristo. Irmã Valderez, Deus abençoe você, minha querida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Diego, missionária Jaqueline, Deus abençoe a vida de vocês, meus amados. Pastor Guilherme, missionária Mauriele, Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo. Obreira Suela, né, o irmão Blaca, Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos, em nome de Jesus Cristo. Sempre estão junto conosco ali, né? Pastor Niltinho, Deus abençoe você, meu querido, em nome de Jesus Cristo, né? Missionária Magna, Deus abençoe a vida de vocês, né? Pastor Veiga, missionária Marli, glória a Deus pela vida de vocês, sejam abençoados em nome de Jesus. Pastor Lincoln, missionária Mari, Deus abençoe vocês, queridos, né? Pastor Antônio, em nome de Jesus, amém? Você me dá um oi aqui, um glória a Deus, um amém, escreve ali que eu vou ver que você está aqui conosco aqui. Você pode abrir sua Bíblia no 1 João capítulo 4, queridos, a partir do versículo 7. É uma palavra que eu trouxe aqui na igreja ontem e é muito importante nós compartilharmos ela hoje. 1 João capítulo 4, versículo 7. Ele ainda está tentando focalizar, né? Eu tô com uma câmera diferente, daí ela não sabe se ela focaliza eu ou a televisão, daí às vezes ela fica indo e vindo assim, ó.
Não consegui estabilizar ela. Acho que deve ter um modo para estabilizar ali. Tem que ver depois ali. Fiquei indecisa a câmera. Glória a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 7, queridos. Está escrito assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, queridos, o verdadeiro amor, queridos, é Deus. Deus é o verdadeiro amor. A fé, eu já ministrei aqui algumas vezes, a fé e o amor estão ligados, estão agarrados um ao outro, estão unidos. Então a verdadeira fé, existem muitos tipos de fé, mas a fé verdadeira no Deus verdadeiro está ligado ao verdadeiro amor. Como também existem muitos tipos de amor, né? Mas o verdadeiro amor, o amor de Deus e a verdadeira fé, eles estão ligados juntos, amém, queridos? Então ele está dizendo assim: filhos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, quem verdadeiramente ama é nascido de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Glória a Deus, queridos. Deus é o amor, o verdadeiro amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Ou seja, qual que é o resultado do amor de Deus? Ele enviou seu Filho único, unigênito ao mundo. Ou seja, o resultado do amor de Deus é Jesus Cristo. Lembra que está tudo ligado a Jesus Cristo. Amém, queridos? A Bíblia fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Ou seja, então, o resultado do tal amor de Deus é ele enviar a nós o seu Filho unigênito. Amém, queridos? Então esse é o resultado do amor de Deus. Versículo 10, ó. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Não é que eu e vocês amamos a Deus, igreja. Mas Deus, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então nisso consiste o amor de Deus. Não que eu e vocês entendemos, né, o valor, a obra de Deus e resolvemos nos aproximar de Deus, buscar a Deus. Não é isso, queridos. Não se engane, não é você que buscou a Deus. Foi Deus que me amou, foi Deus que te amou, e Ele enviou seu Filho para que Ele fosse a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, esses dias foi ministrado nessa semana, acho que segunda ou terça-feira, que os nossos pecados fazem separação, distanciamento de nós e Deus. Ou seja, o pecado afasta Deus da nossa vida, o verdadeiro Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é luz. Deus, Ele é luz. E o pecado, ele é treva. Quando nós aceitamos o pecado na nossa vida, nós estamos em trevas. Então o que Deus faz? Por causa do amor de Deus, Ele se afasta. Pastor, mas não faz sentido, pastor, Ele devia se aproximar de nós. Mas como Ele é a luz, igreja, o que a luz faz com as trevas? O que acontece, por exemplo, com a luz artificial? Quando você está no seu quarto e está escuro, você aperta o interruptor e a luz acende. O que acontece com as trevas? As trevas são de todo dissipado. Amém, queridos? Então, por isso, por amor, para que eu e vocês não sejamos destruídos, então Deus se afasta de nós por causa do pecado. Ele se afasta. O pecado faz distanciamento, separação entre nós e Deus. Então o que Ele fez? Ele viu que o homem não tinha condição de se santificar para se aproximar de Deus. O pecado tomou conta dele e ele não tinha como fazer isso. Então o que aconteceu? Deus, ele criou uma maneira. Ele enviou seu Filho unigênito e ele diz assim, ó, versículo 10: nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, ou seja, o amor de Deus fez com que Deus, Ele enviasse o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém, queridos? Então ele tirou a separação, ele cumpriu, igreja, a justiça por causa do pecado. O salário do pecado, a Bíblia diz que ele é a morte. Então Jesus, ele morreu em nosso lugar para nos santificar. E dessa maneira, esse distanciamento, por causa como ele pagou o preço dos nossos pecados, Deus pôde se aproximar e nós nos aproximarmos do verdadeiro de Deus. Então, por que isso? Por causa do amor. O resultado do amor de Deus é seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Por isso a palavra de Deus, ela fala assim que o resumo de toda a palavra de Deus, dos escribas, né, dos profetas, dos mandamentos, das leis, dos preceitos, é: amarás o teu Deus, amor de novo, ó, amarás o teu Deus com toda a alma, força e entendimento, e amarás o teu próximo com todo o seu coração, né, com todo o seu, como a ti mesmo, melhor dizendo, né. Então tudo se resume ao amor. Amém, meus queridos? O amor de Deus, que é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Irmão José, Deus abençoe a sua vida, meu querido, sempre ligado conosco, missionária
missionária Magna, pastor Niltinho, Deus abençoe, queridos. Minha tia Rosana, Deus abençoe a sua vida, querida, em nome de Jesus, queridos, também está sempre ligada conosco aí, graças a Deus por isso. Glórias a Deus, queridos. Então vamos continuar, ó. 1 João capítulo 4, agora no versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ou seja, se Deus de tal maneira amou a mim e a vocês, igreja, nós devemos amar uns aos outros. Por quê? Porque nós somos filhos deste amor, nós somos filhos de Deus. Eu não posso odiar alguém e dizer que eu sou filho de Deus, queridos, né? Se eu sou filho de Deus, eu preciso aprender a amar. Como o teu semelhante, como a ti mesmo. E a Deus, com toda a tua força. Hoje a tua força é uma. Amanhã, se você continuar buscando a Deus e amando a Deus, a tua força vai aumentar. Você pode ter certeza disso. Aí o teu amor por Deus também vai aumentar. Eu vejo Paulo, né, ele falando lá para os Filipenses, ele fala assim: uma coisa eu peço a Deus, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Porque se teu amor crescer, igreja, em pleno conhecimento e toda percepção, ele diz assim, ó, vocês vão aprovar as coisas excelentes, vocês vão ser sinceros e vão ser inculpáveis, ou seja, justificados no dia de Cristo. Então o amor, ele cobre multidão de pecados. Se o amor de Deus crescer em nós, igreja, nós vamos dar valor àquilo que realmente tem valor. As pessoas hoje, elas dão valores em coisas fúteis, em coisas que não são importantes. Elas dão valor a coisas, a sonhos, a projetos, muitas vezes, que afastam essa pessoa de Deus. Arruma ali, filho, faz favor. Amém, queridos? Então, que afastam as pessoas de Deus. Então, Deus está falando, se o amor de Deus crescer, você vai dar valor àquilo que realmente tem valor, àquilo que realmente é importante. Amém, queridos? Peço perdão a vocês que a câmera está com dificuldade de reconhecer, ela fica focalizando a mim e a televisão lá atrás, e daí às vezes ela fica indo e vindo, mas nós vamos resolver esse problema em breve. Estamos arrumando ainda os aparelhos aqui, né? Vai melhorar, em nome de Jesus. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Olha que maravilha, igreja. Ninguém jamais viu a Deus. Mas como que eu sei que Deus está na minha vida, pastor? Se você amar. Se você amar uns aos outros, Deus está na sua vida. Ele está falando, Deus permanece em nós. Né? Ó, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós, ele é aperfeiçoado. Então, se eu amar você, você me amar, nós amarmos uns aos outros, igreja. Quem que eu tenho que amar, pastor? A minha família? Não somente a sua família. Você tem que precisar amar, queridos, aqueles que Deus ama. Deus, você era inimigo de Deus e Deus ainda assim te amou, porque você se colocou como inimigo de Deus quando você o ignorava e não o obedecia. Então Deus te ama, Ele sempre te amou. E Ele enviou seu Filho para te resgatar. Então não importa quem seja, nós precisamos amar uns aos outros, porque o amor, ele cobre multidão de pecados. O mesmo sonho, o mesmo desejo que você tem para você, igreja, você precisa ter pela vida do seu próximo. Aí um dia até perguntaram a Jesus, quem é meu próximo? Ele conta a passagem lá do bom samaritano. Amém, queridos, né? Que passou um sacerdote, passou de largo, viu aquele homem lá moribundo, né? Quase morrendo. E ele passou de largo e ele não ajudou. Depois passou um levita, que são sacerdotes e levitas, deveriam ter a obrigação de cuidar daquele homem, e eles passaram de largo por algum motivo. Mas veio um samaritano que era odiado pelos judeus e pegou, cuidou, levou aquele homem até uma hospedaria, tratou dele, ficou com ele lá esses dias, e depois ele teve que ir, pagou o dono da hospedagem, olha, eu vou te pagar por mais dias que esse homem vai ficar aqui. E se faltar alguma coisa, depois eu venho e te pago. Aí Jesus perguntou, quem que foi o próximo daquele homem? Falou justamente para os judeus que eles odiavam, tinham os samaritanos como inimigos. E quem foi o próximo dele? Foi o samaritano, o bom samaritano. Então quem que é meu próximo? Não importa quem é, o seu semelhante é o seu próximo. Se você amar o seu semelhante, queridos, você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Você não pode odiar ninguém. Pastor, mas tem pessoas que fazem mal para mim, isso não faz sentido. Não é uma questão de fazer sentido. É pura e simplesmente uma questão de fé. Amém, queridos? E obediência. Então, se você amar, olha que lindo isso aqui, tem um segredo muito importante no versículo 12, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós. E mais, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Aí o teu amor vai fazer o quê? Ele vai ser aperfeiçoado, ele vai crescer. Então, se você não amar, teu amor estagna, ou então diminui. Mas se você amar, ele vai crescer. Glória a Deus, queridos. Olha que lindo a palavra de Deus, como ela nos edifica, né? Nos ensina. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos em Deus e Ele em nós.
e também que Ele nos deu o seu Espírito. Como é que Deus permanece em nós? Através do seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então quando Ele diz ali, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Como que Deus permanece em nós? Ele deu a nós o seu Espírito. Jesus, Ele disse quando Ele estava aqui na terra, Ele falou assim, filhos, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar a vocês o Espírito da verdade, e esse Espírito vos conduzirá a toda a verdade. É o Espírito Consolador. Ou seja, se Jesus estivesse aqui, querido, seria um homem lá no Oriente Médio. Dificilmente as pessoas teriam acesso a ele. Na verdade, só as pessoas que estão lá, existiria uma fila gigantesca para falar alguns minutinhos com o mestre, com Jesus. Nós aqui, por exemplo, eu nunca fui ao Oriente Médio, não tenho condição financeira de ir ao Oriente Médio. Amém, queridos? Mas vamos dizer que na minha vida eu tivesse uma oportunidade ou duas. Talvez você tivesse uma. E quantas pessoas nunca teriam oportunidade de ir lá ao Oriente Médio visitar Jesus? Então Jesus, ele sabendo disso, Deus sabendo disso, o que ele fez? Quando Jesus voltou, ele enviou o Espírito Santo, que é Jesus, que está aqui agora, que está aí na sua casa, que está dentro de mim, que está dentro de você, e está na vida, na casa e no lugar das pessoas que agora, nesse momento, sinceramente estão invocando o nome do Senhor. Ele disse, onde 2 ou mais estiverem, ali eu estarei. Amém, queridos? Olha que linda essa palavra. Então ele enviou a nós o seu Espírito. Nisto conhecemos, versículo 13, que permanecemos em Deus e Ele em nós, e em que nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aí o apóstolo João ali, ele se coloca, né, como uma testemunha ocular, e ele disse, eu vi e testemunhei que Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo, que Jesus, o Filho de Deus, ele é o Messias. É isso que o apóstolo João está passando para mim e para vocês, está passando para o povo naquele momento ali também. E nós conhecemos, versículo 16, e cremos no amor de Deus, que o amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Glória a Deus, queridos. Se você permanecer no amor, você está em Deus e você vai permanecer em Deus e Deus vai permanecer em você. O amor é o alicerce, igreja. Você vê que não é por acaso que Deus deu esse nome, esse ministério. Eu vou contar para você um testemunho, né, sobre o início desse ministério. Eu estava num outro ministério e Deus falou para mim desligar daquele ministério. E eu ia começar ali daí o meu ministério. Deus colocou isso no meu coração, você vai se desligar desse ministério e vai começar seu ministério. Quando Deus falou isso, eu lembrei que há muitos anos atrás eu era missionário itinerante e nós tínhamos um ministério, nós íamos nos lugares, pregávamos, né, eu e minha esposa, e tinha um nome lá, né, um nome lá que nós tínhamos. E eu até procurei na internet aquele nome já tinha vários ministérios com aquele nome. E daí eu senti no coração, não é mais esse ministério, não é esse nome. E eu orei a Deus, isso foi em 2017. Eu orei a Deus e eu jejuei e falei com a minha esposa, vamos orar, vamos jejuar para que Deus dê o nome para o ministério. E um dia Deus falou, Alicerce, a Igreja do Amor de Deus. Eu falei, olha, Alicerce, Igreja do Amor de Deus, que maravilha, que nome abençoado. Procurei na internet, acho que eu vi um alicerce de um ministério tradicional. E acho que banda, né, eu vi com esse nome. Mas, ou seja, Deus deu esse nome, né, em 2017. Aí o que acontece? Eu vim aqui aí Deus me deu a direção. Eu estava em outra cidade, aliás, eu estava lá na cidade de Bituruna quando Deus falou isso, lá na cidade onde está o pastor Guilherme agora. E Deus falou para mim, a sede vai ser em Paranaguá. Eu imaginava, eu pensava assim, puxa vida, né, vou me desligar do ministério, vou alugar um salãozinho, porque, né, vou pregar a palavra de Deus. Eu pensava em ir para uma cidade onde é que meus pais moram, né, em Guaratuba. Pensei, vou para lá, vou alugar um salãozinho, vou estar perto dos meus pais. E Deus falou para mim, não, a sede vai ser em Paranaguá. Amém. Daí vim para cá, para Paranaguá. Deus deu a direção, nós abrimos em Matinhos, ali temos alguns amigos ali em Matinhos. E aí um dia, queridos, olha que interessante, tinha um apóstolo lá em Matinhos, e ele foi junto com um amigo dele, foram no banco, e tem o pastor aqui da igreja lá de Matinhos, o pastor Lincoln, ele trabalha no banco lá. E o pastor Lincoln convidou eles, falou, olha, tem um pastor amigo meu, é um homem de Deus, ele está começando o ministério, vamos lá visitar o ministério. E quando ele falou o nome do ministério para esse apóstolo, né, ele falou assim, Alicerce, Igreja do Amor de Deus. O apóstolo, ele ficou em choque. E daí ele foi lá me visitar, e ele me mostrou na Bíblia dele, esse apóstolo ele faleceu ano passado.
Um grande homem de Deus, né? E ele me trouxe a Bíblia dele, e ele estava escrito na Bíblia dele lá, uma parte que fala assim, a minha Bíblia fala fundamentados no amor de Cristo, né? Na dele, alicerçados no amor de Deus, alicerce do amor de Deus, estava desse jeito na versão da Bíblia dele, alicerce do amor de Deus. E ele grifou embaixo do alicerce do amor de Deus. E ele escreveu do lado assim, nova casa. Deus falou para ele que a casa dele era alicerce do amor de Deus. E ele escreveu a data em 2012. Deus me deu esse ministério, o nome desse ministério, em 2017. Mas já tinha mostrado para ele em 2012, para você ver como que os planos de Deus, né, são muito além daquele que a gente pode imaginar. Eu fiquei maravilhado, né? Eu fiquei maravilhado com isso. Eu fiquei, puxa, que benção, né? Como que Deus falou para mim em 2017 o ministério que ele tinha para a minha vida e já avisou você em 2012. Né, esse apóstolo continuou conosco, né? Teve uma hora que ele, por algum motivo, ele foi para outro ministério, mas sempre esteve conosco no coração. Depois ele voltou para o ministério. Nós tínhamos bastante dificuldade que ele está junto, na verdade, né? Porque ele tinha o ministério dele, né? E um dia Deus usou ele para começar o meu ministério apostólico também. Ele falou, Deus me mostrou, falou, hoje eu vou começar o teu ministério apostólico. Esse apóstolo me chamou para ir à casa dele, fazer uma oração, e eu fui lá com ele, fui com os pastores, né? Tinha uns pastores, os irmãos da igreja, nós fomos lá, como nós íamos nas casas dos irmãos fazer oração, levava o louvor, levava o violão, louvávamos, consagrávamos, né? Ungíamos com óleo a casa, as pessoas, e daí naquele dia Deus falou para mim, hoje vai começar seu ministério pastoral, e eu não falei para ninguém, fiquei quietinho, apostólico, né? Melhor dizendo. E daí, quando eu estava indo embora da casa desse apóstolo, ele falou, apóstolo, pastor, eu preciso falar uma coisa para você, Deus mandou falar uma coisa para você. Eu falei para ele, você pode fazer o que Deus mandou, Deus já me falou, eu já sei o que você vai fazer. Daí ele colocou a mão no meu peito e falou, olha, hoje Deus está começando, né, teu ministério apostólico. Daí dali começou o meu ministério apostólico, né? Eu louvo a Deus pela vida dele. E o ano passado, final do ano passado, Deus levou ele. Ele ficou doente. E foi interessante, eu fiquei sabendo que ele ficou doente, acho que ele sofreu não lembro agora a enfermidade, não quero falar para não errar. E daí ele foi internado, foi aqui pro hospital. E no dia seguinte eu tinha viagem marcada para ir para Maringá, fazer o culto lá em Maringá. Ia viajar para Maringá. E daí na noite, um amigo lá de Matinhos me disse, olha, o apóstolo ele ficou ruim, tá em estado grave, foi internado lá no hospital em Paranaguá. Eu estava em Matinhos e ia voltar para casa, fiz o culto em Matinhos e ia voltar para casa à noite. Daí eu falei, então vou lá visitar ele, vou lá orar com ele. Daí eu cheguei em casa, fui lá visitar ele, não deixaram eu entrar no hospital no dia. Eu falei, olha, eu preciso visitar um amigo, sou pastor, né, do irmão, tal, não falei o apóstolo, o nome dele, né? E daí, olha, infelizmente não tem como, tal. Daí eu falei, você me permite fazer uma oração aqui? Não, pode fazer. Eu dobrei os joelhos ali nas cadeiras, ali na recepção do hospital, e orei a Deus. Clamei a Deus pela vida do apóstolo, né? E Deus, ele confortou meu coração de uma maneira, eu senti assim, com certeza Deus alcançou ele. Deus me mostrou que ele tinha alcançado ele. Eu tive a certeza naquele momento eu tive a certeza da fé que, olha, Deus curou ele. E eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, olha, amor, não consegui entrar no hospital, mas orei lá embaixo e Deus confortou meu coração que ele está bem. E daí no outro dia levantei, fomos viajar conforme estava programado, e daí quando estava chegando na cidade lá, eu tive a notícia que ele faleceu. E me falaram que o horário que ele faleceu foi perto da hora que eu estava orando, ou seja, Deus deu a vitória para ele, mas não era como eu imaginava, como eu queria. Amém, queridos? Eu entendi que, né, o apóstolo Viola, né, que é o nome dele, o apóstolo Viola, conhecido apóstolo Viola, Deus abençoe, foi uma bênção, né? Eu tenho um testemunho lindo na cidade, as pessoas conhecem ele, sabem que ele sempre, né, brigou pela fé, sempre falou de Deus, sempre levou as pessoas, sempre batalhou para as pessoas chegarem ao conhecimento de Cristo, e foi muito importante também no meu ministério, né? Deus abençoe toda a família do apóstolo Viola, né, que também tem grandes homens e mulheres de Deus. Glória a Deus pela vida dele. Amém, meus queridos? Então eu queria compartilhar com você como que foi o nome desse ministério, né? Alicerce, Igreja do Amor de Deus. E aqui dei o nome do programa, Alicerçados no Amor de Deus. E olha a importância do amor que Deus está ministrando aqui hoje. Olha que coisa linda, queridos, né? Vamos voltar aqui então, queridos. Ó, versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O que eu tenho que fazer então para que Deus permaneça em mim? Você tem que confessar o amor, tem que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Porque a razão do amor de Deus, a consequência do amor de Deus é que ele enviou seu Filho. Então se você ama a Deus para que o amor de Deus esteja em você, você precisa entender isso e confessar isso. Aí em outra parte a Bíblia fala, se creres no teu coração e com a tua boca confessares que Jesus é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque você tem o quê? O amor de Deus. Glória a Deus, queridos. Versículo 16. Né? E nisto conhecemos que cremos no amor de Deus.
que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Versículo 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós neste mundo. Ou seja, olha que interessante. Por isso, queridos, que nós precisamos permanecer no Senhor, porque se nós permanecemos em Jesus, o amor de Deus, ele é aperfeiçoado, ou seja, vai fazer com que a gente cresça no amor. E o que isso tem a ver na minha vida, na prática, pastor? Nisto é que em nós é aperfeiçoado o amor. Para quê? Para que no dia do juízo, quando Deus chegar, Deus já chegou para muita gente, eu acabei de falar que Deus chegou para o apóstolo Viola, Deus chegou já para muita gente. Muitas pessoas já não estão no nosso meio. E tem o dia do juízo final que todo mundo, que Jesus vai voltar, a Bíblia, ele diz que ele vai vir do oriente ao ocidente como um raio fuzilando o céu. Todo olho vai ver, todo mundo vai ver, e ele vai exercer juízo. Mas no dia que esse juízo chegar, queridos, se nós permanecermos no amor, nós vamos ter confiança e nós vamos ser absolvidos por ele. Amém, queridos? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós seremos neste mundo. Glória a Deus, queridos. Olha que lindo esse aqui, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Olha que lindo, queridos. O amor, ele é oposto ao medo. Pastor, o amor é uma coisa, medo é outra coisa. Às vezes as pessoas elas pensam que o medo é o contrário do que de coragem. Não, igreja, não é isso que Deus está falando. O amor, ele é oposto ao medo. Ó. No amor não existe medo. Quando você é aperfeiçoado no amor, os teus temores, eles vão caindo, eles vão diminuindo. E as pessoas hoje, elas vivem e agem, queridos, por causa do medo. O medo faz com que as pessoas tomem muitas atitudes. Então, o que significa? Que elas são movidas pelo medo, não movidas pelo amor. Nós não podemos, igreja, ser direcionados, guiados pelo medo. Nós filhos de Deus, precisamos aprender a sermos guiados pelo amor, ou seja, por Deus. Glória a Deus, queridos. Como assim, pastor? Você vê as pessoas têm medo de... Não sei qual que é o teu medo, né? Mas vamos dizer que tem pessoas que têm medo de perder o emprego, tem pessoas que têm medo de ficar doente, tem pessoas que têm medo dos filhos irem para as drogas, outras têm medo de... Tem pessoas que têm medo de barata, de rato. Imagina que barata bota marmanjo para correr hoje em dia, queridos. Né? Barata, um bichinho tão pequenininho, bota marmanjo para correr, aranha, sapo, cobra. Pastor, mas cobra... e a onça? Tem pessoas que têm medo da onça, grande parte tem medo de onça. O que mais? O principal medo, o principal temor da humanidade chama-se morte. A maioria das pessoas tem medo da morte, é o maior temor da humanidade. Está oscilando de novo ali. Então o maior temor da humanidade, queridos, é a morte. Mas o meu Senhor, o teu Senhor Jesus Cristo, ele triunfou da morte e nos deu a vitória. Amém, meus queridos? Então você não pode mais ter medo da morte. Pastor, mas eu tenho. É porque ainda falta o quê? Você crescer, será aperfeiçoado no amor. Você está no caminho certo, você está ouvindo essa live, está conseguindo ouvir essa live, essa palavra não está te ofendendo, então você está no caminho do aperfeiçoamento de Deus. Amém, igreja? Porque essa palavra ela incomoda. Tem pessoas que elas vão escutar essa palavra, se incomoda, fica com raiva, fica com ódio, e elas não conseguem ouvir, desligam, às vezes até xingam, saem, né? Porque não conseguem ouvir. Se você está ouvindo essa live, está tendo prazer na live, é porque Deus está aperfeiçoando o amor em você. Glória a Deus por isso. Olha ali. No amor, versículo 18, não existe medo. Não existe, tá? Não tem lugar para o medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo ou o medo. O perfeito amor, igreja, faz com que todos os temores da sua vida caiam por terra. Mas que temores? Todos os temores, qualquer temor. Pastor, tenho medo do governo, tenho medo da guerra, tenho medo disso, tenho medo daquilo. Se você se aproximar de Deus e ser aperfeiçoado no amor, quando você chegar nesse verdadeiro amor, você vai ser o quê? Vai ser liberto do medo. O medo não vai fazer parte mais da sua vida. Você vai ter intrepidez, que é a ausência de medo, ousadia para pregar a palavra, para ensinar as pessoas. Você vai falar a verdade sem se preocupar com o que as pessoas vão fazer. Por quê? Porque você está sendo aperfeiçoado no amor. Glória a Deus, queridos. Vamos continuar, meus amados. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, nós amamos a Deus por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê.
Ou seja, não adianta você falar que ama a Deus e odiar um teu irmão. Eu odeio meu irmão. Você não conhece a Deus, você está mentindo, você não ama a Deus. Porque você não pode amar quem você não vê e odiar quem você vê. É isso que ele está dizendo. Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, lembra, né, que o cumprimento de todo mandamento, lei e preceito, amarás teu Deus com toda a força, alma e entendimento, todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você precisa amar os seus irmãos. Pastor, mas eu amo a minha família. Tem pessoas que não têm. Jesus, ele falou, filho, se você ama os seus familiares, aqueles que te amam, que vantagem você tem do gentio, do incrédulo? Porque eles também amam os seus familiares. Né? Mas se você quer amontoar brasas vivas tiradas do altar do Senhor sobre a sua cabeça, ame aqueles que te perseguem, ame aqueles que falam mal de você, ore por aqueles, queridos, que não querem o seu bem, que não querem o seu bem. Aí sim você vai chamar a atenção de Deus, igreja, de maneira boa, né, em direção a respeito da sua vida. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra, meus amados, em nome de Jesus Cristo, né, que o amor de Deus venha crescer cada vez mais em você. A oração do apóstolo Paulo aos Filipenses é minha oração por você, né, que o amor de Deus venha crescer mais e mais de maneira total e plena na sua vida, para que você aprove as coisas excelentes, para que você seja sincero e para que você seja inculpável para o dia de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, meus amados, glória a Deus. Que maravilha, que palavra abençoada, queridos. Eu louvo a Deus porque eu estou tendo um prazer tão grande de fazer esse programa, queridos. Confesso que no início eu fiquei meio receoso, não sabia como que ia ser, né? Tenho um compromisso de sempre estar aqui, daqui a pouco eu tenho que... Às vezes eu queria até ficar mais tempo com vocês, mas daqui a pouco eu tenho que pegar a criança no colégio, né? De manhã eu tenho uma filha no colégio, à tarde tenho outra filha e de noite tenho outro, né? O meu mais velho, o Pedro. Então eu sempre estou com um horário corrido agora, com essa questão da diferença de horário do colégio. Amém, meus amados? Mas esse programa está sendo um prazer, né? Algo muito especial para mim, ter me ajudado a crescer, né? Porque esse aqui é um devocional que eu estou fazendo, né? E estou compartilhando com vocês, nós estamos fazendo juntos aí, tá bom, queridos? Todos os dias, de segunda a sexta, hoje vai encerrar mais uma semana, né, do programa. E glória a Deus, a segunda semana, né? Glória a Deus. Deixa eu dar um oi para quem está acompanhando a gente aqui. Deixa eu ver quem está conosco, quem entrou. Irmão Geraldo, irmã Simone, Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos, sempre conosco aqui também, cultuando conosco nos domingos aqui. Pastor Niltinho, Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus Cristo. Beijo no coração, saudade de vocês de Maringá, saudade de Bituruna, glória a Deus pela vida de vocês. Irmã Marlene, Deus abençoe a sua vida, minha querida, em nome de Jesus. Missionária Marli, está aqui conosco também, sempre conosco, né? Pastor Veiga, Deus abençoe. Quem mais aqui? Amém, né? E os irmãos que estavam ali já conosco ali, né? Missionária Magna, glória a Deus, Maguinha. Glória a Deus, meus queridos. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, meus amados. Em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos passar algumas notícias, né? Eu não tinha muitas notícias hoje, eu separei algumas ali para nós vermos juntos ali, tá bom? Vamos ver o que tem para hoje aqui. Deixa eu abrir aqui. Já vou compartilhar com vocês ali. Ah, eu vi um vídeo, queridos. Hoje vai ter um vídeo aqui. Vou aumentar o volume depois, logo em seguida ali. Ah, tá. Tem uns vídeos interessantes aqui. 2 vídeos eu vou colocar, ó. Vou voltar ao vídeo aqui, ó. Esse vídeo eu vi ele ontem, só que esse vídeo parece que ele não é novo, ele é antigo, né? Tem alguns anos esse vídeo. Parece que é a Arca da Aliança, que estava de posse ali de algumas pessoas e foram mexer nela ali, acho que é
Eu não lembro agora o nome do local, vou ver se eu pego a informação. Eu tinha, na verdade, a informação aqui, daí só que só veio o vídeo quando eu compartilhei. E parece que daí alguma coisa aconteceu, raios ali, e apavorou muita gente ali. Parece que daí eles pediram ajuda à Rússia para levar em navio e levaram a arca daí, através de um sacerdote, uma pessoa ali que, né, viu na letra, na palavra ali, como podia manusear essa arca, né? Diz as pessoas aí que é a arca da aliança do Senhor, né? É ela, pastor? Não sei, né? Mas o que aconteceu, eles gravaram esse vídeo aqui que é bem diferente, bem estranho, ó. Vou colocar para vocês ali, ó. Que diferente, né? Ele tá falando o que está acontecendo na Meca, né? Não sei também, amém, queridos? Mas achei interessante e quis compartilhar com vocês. Aqui tem mais um vídeo, né? O outro vídeo que eu coloquei. Isso aqui, ó, mais um ataque zumbi. Algumas coisas estão acontecendo com alguns seres humanos, né? Diz aí que tem efeito de algumas drogas bem poderosas aí. E também outras coisas, queridos. Mas eu queria que você visse que sério, que terrível isso aqui, ó. Seu app de vídeos curtos. Não sei se estão conseguindo ver ali bem, mas você vê que esse rapaz ali, ó. Isso, aham. Esse rapaz ali, ele vai engatinhando, né? Ele ataca uma mulher, ele vai morder, né? Comer a mulher mesmo ali, daí ela é socorrida por algumas pessoas que estavam ali no momento, né? Isso aqui é bem comum, queridos, tá? Tem bastante vídeo ali, principalmente no Telegram, né? Que mostra ataque de pessoas a outras pessoas, né? E elas estão como zumbis mesmo, tá? Você vê que em Hollywood eles fazem bastante filme de zumbi, né? Apocalipse zumbi. Sabe que tem muita coisa ali que não é mentira, tá? Ele tem um propósito isso, né? Aqui tem algumas notícias, querido. Deixa eu passar vocês aqui, ó. Olha essa notícia aqui, ó. Não sei se ela é verdade, tá? Mas aqui, ó. Ó. Forças Armadas, né? Forças Armadas russas executaram. Aí tá ali o presidente ali, né? O nome dele ali. Não vou falar porque tem coisa que não dá pra falar que dá problema na live ali, né? Então tá aqui, né? Por ordem, né? No caso do presidente da Rússia, tá bom, queridos? Então, não sei se é verdade, né? Diz que foi abatido, ó. Foi executado, ó. Não sei, vamos ver agora se vai ter notícia, alguma coisa, né? Daí a gente comenta depois, tá bom? Qual que é a próxima notícia? Ah, aqui, ó. Culto em universidade nos Estados Unidos continua depois de uma semana e mais pessoas chegam para participar desse momento histórico. Isso aqui tá bem bonito lá, queridos, né? Olha quanta gente, né? Hoje eu vi um vídeo dessa madrugada, o povo orando lá e gente de vários lugares do país e até mesmo de outros países estão indo para adorar, para aproveitar, né, viver esse momento, esse avivamento que está acontecendo ali a partir daquela capela ali. Amém, queridos? Que isso, queridos, venha se estender. A minha oração, queridos, que Deus venha despertar esse espírito, para que o povo venha clamar por Deus, né? A Bíblia fala que se o meu povo que chama pelo meu nome me buscar, clamar a mim, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu e vou sarar a sua terra. E ali começou esse avivamento, que esse avivamento venha se estender a todas as nações, inclusive as nações que não é permitido pregar o evangelho, né? E já fazem vários dias que o povo está ali firme, né, no propósito de oração. Você pode ter certeza que Deus está movendo isso, alguma coisa grande está acontecendo, ó. Olha aqui, mais uma matéria, né, do Gospel Prime a respeito disso, ó. Estudantes de diversas universidades se unem para participar do culto em universidade em Asbury. Né? Tá ali o povo ali, então tá sendo notícia em vários lugares, né? Glória a Deus por isso, né? Que isso venha trazer um avivamento, né? Muito grande. Agora alguma notícia política, igreja, né? Que diz respeito à nossa vida, né? Terra Brasil Notícia, a pedido do PT, de quem? Do PT. STF decide que quem não quitar as dívidas não poderá mais dirigir nem sair do país. Ou seja, os inadimplentes, eles vão
correr o risco, né? Vai acontecer de eles perderem a CNH, carteira de habilitação, e também o passaporte. Querido, isso aí não é por acaso, tá? Isso tem um propósito, tá? Isso tem um motivo, isso aí, tá bom, queridos? Não é por... O que tem a ver a carteira de motorista e o passaporte? Tem um motivo, né? O motivo é aprisionar, sufocar a população, tá, queridos, né? Endividar e sufocar. Olha aqui, mais uma matéria referente a isso, ó. STF determina apreensão de CNH e passaporte de endividado inadimplente. Amém, queridos? Então isso é muito sério e diz respeito a muita gente. Muita gente está devendo hoje, igreja, uma coisa ou outra, né, que tem dificuldade de pagar e corre o risco de perder o direito de dirigir e também de sair do país. Olha a seriedade disso, queridos, né? Não pense pequeno, pensa longe. Isso aí não é uma coisa feita aqui. Por que não pega outra coisa? Por que não faz, então, está devendo? Já não tem como penhorar bem? Não é penhorado quando a pessoa está devendo? Penhora os bens. Mas por que quer tirar o direito de vida da pessoa? Por que quer não permitir que ela saia do país? Vocês estão entendendo, queridos? Então acho que é só essas notícias que eu tenho para hoje, são pouca coisa, mas não adianta a gente ficar inventando coisa. Amém, queridos? Glória a Deus, meus amados. Vamos fazer uma oração então, para que você possa ter um dia abençoado. Em nome de Jesus, né? Nós vamos entrar no final de semana, né? Quero convidar vocês domingo para estar conosco nos cultos, né? 9 horas da manhã eu vou estar ministrando a palavra lá em Matinhos e 3 horas da tarde, 7 horas da noite aqui na sede em Paranaguá, tá bom, queridos? Pastor Nilton vai estar lá às 7h30 lá na rua José Burim, número 606, né? O pastor Guilherme vai estar lá em Bituruna, né? O pastor Nilton em Maringá, o pastor Guilherme lá em Bituruna, na Rua das Flores, número 78 lá, tá bom, queridos, né? Às 7 horas da noite, né? Isso, 7 horas da noite. E Maringá, 7h30 da noite. Amém, meus queridos? Então, busque a Deus, meus amados, né? Não deixa, né, esse espírito de apostasia tomar conta da tua vida. Não justifique, né, você não buscar a Deus, você não orar, você não ler, você não cultuar a Deus. Não ache isso normal, não aceite isso como normal na sua vida, né? O que Deus tem ministrado semana passada, essa semana durante o programa, que nós vivemos os últimos tempos. Então nós precisamos preparar, querido, nos preparar, queridos, né, para esse tempo. Pastor, eu tenho medo. Então o que Deus falou hoje, igreja, aqui no programa? Que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Então busque o amor de Deus, para que você não sofra mais por causa do medo, para que você não haja mais por causa do medo. Pelo contrário, que as tuas ações sejam movidas pelo amor, sejam movidas por Deus e não pelo medo. O medo afasta você de Deus e faz com que você se justifique. Você vê que as pessoas, por medo, elas fazem seguro, por medo elas compram um cadeado melhor, elas levantam muro, elas fazem grades. Pastor, mas isso aí é normal. É claro que é normal, porque o normal das pessoas é serem movidos pelo medo. Agora, quando as pessoas elas vão se aproximando de Deus, essas coisas não vão tendo importância, porque elas sabem que o Deus que elas servem é sobre todas as coisas. Queridos, uma pessoa para puxar uma arma e apontar para você, primeiro isso aconteceu de maneira espiritual, não é de uma maneira esporádica, espontânea. O fulano teve vontade. Não, isso aconteceu no mundo espiritual, primeiro se manifestou no físico. Então, quanto mais nós conhecemos a verdade, igreja, nós conseguimos combater a verdade. É claro que a nossa fé é limitada. Tem vezes que as coisas não vão acontecer do jeito que nós queremos, né? Eu, por exemplo, quando contei o testemunho hoje que eu fui lá orar no hospital, saí de lá com a certeza que ele estava curado. Mas ele estava curado, mas não aqui, igreja. Porque o maior prêmio do cristão é a salvação. A maior recompensa que Deus tem para mim, queridos, não é um carro, uma casa, a cura de uma enfermidade, a restauração do casamento, a trazer o filho das drogas, tirar ele das más companhias. Não é essa a maior bênção de Deus. A plenitude da bênção de Deus é a salvação da minha alma. A plenitude da bênção de Deus para a sua vida é a salvação da sua alma. Amém, queridos? Então não importa, por isso que foi ministrado até essa semana, não importa a maneira que nós vamos partir desse mundo, queridos. Isso é o que é isso? É o amor dentro de nós, que a gente já não se preocupa com isso. Você vê que Pedro, por exemplo, o apóstolo Pedro, ele fala, você vai ser crucificado. Ele falou, vou ser crucificado? Ele não ficou com medo de ser crucificado. Ele falou assim, olha, eu posso pedir uma coisa? É porque meu Senhor foi crucificado e eu não sou digno de morrer como ele morreu. Então, posso pedir para vocês me colocar de ponta cabeça, de cabeça para baixo? Para mim não ser crucificado como ele? Aí os caras falaram, tá bom, do jeito que você quiser. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Você vê o Estevão, né? Enquanto ele estava para ser apedrejado, o primeiro mártir, o que aconteceu? Ele olhou para o céu e falou assim, Senhor, não impute a ele esse pecado. Eu estou olhando o céu, vejo o trono de Deus e Deus sentado no seu trono. E eles ficavam revoltados, por que ele está falando isso? Ele não pode falar isso.
Amém, queridos? Mas você vê, ele não tinha medo de você apedrejado, meu Deus do céu, não, nada, pelo contrário, ele via a glória de Deus e o amor estava exalando, né? E isso incomoda aqueles que sofrem pelo medo. Então eu oro para que o amor de Deus venha crescer na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Se você puder fechar seus olhos um instantinho, eu quero orar com você para nós encerrarmos esse programa, queridos. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, que a unção dessa palavra que foi ministrada hoje, que o verdadeiro amor, Pai amado, venha crescer no coração e através da vida desses teus filhos, que venha ser aperfeiçoado cada dia mais, Pai. Que todos os medos, Pai, os tormentos, Pai amado, as angústias que os teus filhos têm sofrido, Pai, têm sido assediados pelo medo e maligno, que caiam por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. E que cada vez mais eles possam viver e testemunhar do seu amor e do seu poder. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não cumprimentei. Acho que todo mundo aqui eu já dei um oi, né? Dos que comentaram aqui. Se você comentou, queridos, e eu não respondi, é porque eu não estou vendo, tá? Então me perdoe. Pastor, mas eu mandei uma mensagem aqui, mas às vezes é numa live que foi compartilhada e daí não chega para mim. Daí eu não vejo aqui, não aparece aqui na minha tela. Então pode acontecer isso, tá bom, queridos? Eu peço que vocês compartilhem a live, né, para outras pessoas verem também. A semana que vem, queridos, eu pretendo fazer pelo YouTube. Aí eu vou mandar o link pela Igreja Alicerce e pela a minha página pessoal também no Facebook. Eu vou mandar o link, só que daí você vai clicar e vai mandar para o YouTube, tá bom, queridos? Eu vou ver como que vai ser, se vai ser possível, né? E daí vou começar a fazer pelo YouTube. E assim que eu comprar uma aparelhagem melhor, eu quero fazer simultâneo daí no YouTube e também no Facebook, em outras plataformas também, tá bom, queridos? Então Deus abençoe a vida de vocês, até segunda-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém.